Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bate-Papo Dr. Flávio Oliva. E hoje é um dia muito especial, estamos completando 6 meses de, digamos assim, de podcast. É uma alegria, uma satisfação por estar fazendo esse podcast. Muitas pessoas interagindo, a gente fica muito feliz com o resultado e cada vez mais divulgando e tentando falar de saúde como um todo, e não somente a saúde do corpo, mas a saúde mental, a saúde financeira, a saúde patrimonial como um todo. Eu sempre digo que a nossa saúde é nosso maior ativo. E pensando em ativos, pensando em patrimônio, hoje eu trouxe um advogado especialista na parte de sucessão patrimonial e blindagem patrimonial. Eu trouxe o Dr. Vitor Amode. Vitor, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Foi assim um super prazer, mesmo porque você é meu médico, trata da minha saúde, e quando você me convidou para a gente falar de um assunto que, bem ou mal, acaba influenciando na saúde mental da pessoa, porque tira um pouco do sono dela, né? E aí, como você mesmo fala, atrapalha e acaba aumentando o cortisol e a pessoa... Poxa, foi uma grande felicidade que eu aceitei esse convite. Eu fico muito feliz. Eu fico feliz quando eu convido, além de entrevistados, digamos assim, quando são amigos, porque Sim. aí se torna realmente um bate-papo. Eu falo que o podcast é uma extensão do consultório. Eu vou um pouquinho além, Vitor. Eu digo que o podcast é uma extensão da minha casa, da sala da minha casa. Sim. Porque, além de convidados, muitos amigos vêm aqui e a gente fica muito feliz. E realmente fica isso é fundamental. Vira um bate-papo. Então, eu começo perguntando, quem é o Vitor Amode sem o terno e sem a gravata? Quem é o Vitor? Rapaz, Flávio, a minha história ela tem início... tem início da parte do advogado, mas sempre teve a parte empresarial. A minha primeira formação mesmo é administração. Porém, eu percorri como primeira tentativa de faculdade. Eu fui fazer odontologia, não me encontrei, tentei fazer medicina, meus pais são médicos, minha irmã é médica. E aí também não me encontrei, fui fazer administração, vi o que era administração, vi o que poderia me ajudar, mas foi no direito que eu realmente me encontrei. E eu utilizo toda essa parte de experiência administrativa e empresarial para realmente tentar ajudar a todos os meus clientes, né? Hoje eu dou aula de direito empresarial, dentre também direito trabalhista e outras especializações que eu tenho, mas sempre voltado para o empresário. E aí é onde eu sempre foco para os meus alunos. Nós não temos um curso que te ensine a empreender, a ser um profissional real, um empresário profissional. A gente vira um médico autônomo, um advogado autônomo, um profissional liberal autônomo. E aí a gente sempre fala que nós precisamos perder este medo de nos profissionalizar e, principalmente, termos bons conselheiros. Meu pai brincava falando que você tem que ter um bom médico, um bom advogado, um bom contador e um bom padre para se confessar. Eu ouvi recentemente uma frase mais ou menos assim, que Deus nos dá o chão, sim, o mentor nos dá a direção e você vai percorrer e ter uma ação, então, e ter sucesso. Então, sim, é mais ou menos assim, é importante você ter uma orientação. Nós somos formados na faculdade, independentemente do curso, nós somos, sim, verdadeiros técnicos. Sim. Então, você é um bom engenheiro, um bom médico, um bom dentista, um bom advogado, mas muitas vezes na maioria das vezes, você não tem noção de como empreender, de como construir e proteger o seu patrimônio, e acho que é um grande dilema. Você vai errando, e às vezes é mal orientado, não tem uma orientação adequada, e às vezes você está com um problema na mão que, caramba, como é que isso aconteceu comigo? Você não percebe. A grande verdade é que não são... Os grandes erros podem sim te levar a uma falência,
mas também os pequenos erros diários que podem ser evitados, como eu sempre falo, equiparando a medicina, aqueles pequenos ferimentos também te fazem sangrar. Sim. Também te dão problema. É o teu dia a dia que vai... A falta de cuidado do teu dia a dia que vai te dar um problema que pode acumular e virar uma grande bola de neve, né? Quando, por exemplo, eu te procurei, eu tinha tido um reganho de peso. Eu sou bariátrico, já tem mais de 10 anos. E caí venci a bariátrica. Eu estava com mais de 130 quilos, eu precisava emagrecer. Eu tive um baque emocional com o falecimento do meu pai. Eu falei, não, preciso me cuidar. E foi as tuas palavras que me convenceram a prevenir, né? Falei, cara, eu preciso me prevenir das doenças que eu possa vir a ter. E a gente, como homem, a gente tem aquele tabu de fazer os exames preventivos. De, não, eu só vou quando realmente estiver precisando. E eu vejo que no mundo empresarial é a mesma coisa. As pessoas entendem que tem que ter um contador, mas não entendem que tem que ter uma assessoria jurídica. Então, normalmente nos procuram na parte contenciosa, para apagar o incêndio. E eu sempre falo o seguinte, existe sim a parte preventiva, existe sim um diagnóstico que a gente pode criar, evidenciando os problemas atuais, as futuras ameaças e principalmente as grandes oportunidades, né? Hoje a gente sabe que, de acordo, e aí eu vou ser técnico, de acordo com o artigo 966 do Código Civil, desde 2002, empresa é uma atividade organizada de produção ou circulação de bens e serviços que visam lucro. Qualquer um pode ser empresário? Qualquer um pode ser empresário, desde ele é o sujeito da atividade. Existem impedimentos, por exemplo, servidores públicos. Federais não podem ser empresários. Alguns, por estatutos, funcionários estaduais ou funcionários municipais, em alguns municípios, em alguns casos, também não podem ser, ou pelo menos exercer atividade administrativa controladora. Mas existe as falhas ou brechas que a gente consegue utilizar para tornar aquela atividade empresarial profissional realmente, né? É importante essa orientação, e voltando aqui um pouquinho no que o Vitor acabou de falar, eu costumo falar que todo dia nós temos que ser 1% melhor. Então você tem que ser cada dia ser um pouquinho melhor. E às vezes quando você também é um pouquinho pior, todo dia um pouquinho pior, isso, essa bola de neve vai crescendo. Exatamente. E se torna um grande problema. Então você precisa ser bem orientado na parte... Hoje, Flávio, eu acredito assim. Eu estava conversando isso com um cliente meu. Manaus cresceu... Nós temos idade de ter visto a Zona Franca, a venda do videocassete. Hoje em dia nós vemos que realmente é a questão de atividades de serviço que estão fomentando o comércio. O empresário nada mais é do que aquele cara, um grande herói. É o que assume o risco, é o que dá a cara a tapa, é o que movimenta a economia realmente. Fora ele, o governo... ele participa de uma forma assim, a gente pode melhorar a vida daquelas pessoas através de algum tipo de ajuda financeira, alguma coisa, mas é o empresário que vai fazer, dar emprego, movimentar ou criar algum tipo de processo. E como você bem mesmo falou, hoje eu acredito que o curso que mais demora para a formação é a do médico. Você tem 6 anos de formação acadêmica, fora as especializações que nunca param, né? O meu pai faleceu com 70 anos, a minha mãe tem mais de 70 anos, minha mãe também é médica, e continuam se especializando. Continuaram se especializando e continuam se especializando. Então é um negócio que você é contínuo. Porém, ninguém para com vocês, e assim vocês eu falo, com os profissionais liberais, incluindo o advogado, e vem cá, vamos aprender
a empreender, porque empreender não é só exercer a sua função, é saber vender, é saber se vender, é saber mostrar o seu serviço, mas principalmente as regras do jogo são para todos, é do pequeno ao grande. Então você tem que saber procurar as especialidades necessárias para você aprender a utilizar oportunidades necessárias. Na proteção patrimonial, por exemplo, igual a você, que me pede um calhamaço de exames para poder me estudar e entender o que está acontecendo, na proteção patrimonial a gente estuda o organismo completo, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. E, normalmente, os erros que a gente encontra estão nas partes contratuais. Por quê? Normalmente, estes contratos, eles têm uma isca de emergência. Seja, eu preciso apagar um incêndio financeiro ou eu preciso realizar um sonho da casa própria ou do veículo que eu quero tanto desejo, ou da viagem que eu quero fazer. No meu caso, que tenho uma filha de 11 anos agora, a de 21 passou, eu passei ilesa, ela não quis o aniversário de 15 anos, mas eu tenho uma de 11 que está pensando no aniversário de 15 anos. Então, a gente precisa saber se adaptar. E, normalmente, os contratos que vêm sempre de um outro lado, que não são feitos uma leitura específica focada para a defesa, para a sua defesa, existem ali armadilhas que, ao longo do tempo, vão se acumular e vão te colocar numa situação que você não deseja. Eu volto falando um pouquinho sobre empreender, que o Vitor falou. Empreender é um desafio diário. E por trás de um CNPJ sempre existe um CPF. Isso. E eu pergunto assim, como é que o empresário faz, Vitor, para separar bem o seu CPF do seu CNPJ, não misturar, digamos assim, as contas, e também como é que faz para poder separar perante a justiça, legalmente, Sim, o seu CPF e o seu CNPJ? Como é que faz para blindar? Na verdade, por exemplo, a minha especialização em proteção e blindagem patrimonial, ela é cercada de algumas técnicas. De uma forma bem simples, o que seria a blindagem e o planejamento patrimonial? Se possível, para o nosso ouvinte poder entender assim, para poder me explicar como resolver, mas o que seria de uma maneira bem simples. Hoje, qualquer pessoa abre uma empresa no máximo em 2 dias. Certo. O pequeno microempreendedor, ele vai abrir uma EI, uma empresa individual. Esta EI, ela é ilimitada, ela não é limitada. Ou seja, existe uma confusão patrimonial aonde qualquer problema que ele tenha, seja na pessoa física ou seja na pessoa jurídica, e eu estou falando na questão judicial, vão existir bloqueios. O próximo passo seria a abertura de uma empresa limitada unipessoal. É o que eu sempre falo, você está separando o seu CPF do seu CNPJ. Judicialmente, o que um tem, o patrimônio de um, não altera o patrimônio do outro, e caso exista qualquer problema judicial, é mais difícil a confusão, porém, dependendo do quem está te processando, pode existir uma quebra deste limite. E hoje, desde quando nós tivemos Paulo Guedes como nosso ministro da Economia, ele nos presenteou com a abertura da Sociedade Anônima de Capital Fechado. Antigamente, a sociedade anônima era uma questão burocrática imensa. Você deveria ter uma estrutura gigantesca. Ela ainda continua muito mais burocrática do que uma LTDA, porém, é uma empresa que ela é uma sociedade anônima. Ou seja, o teu CPF, se eu for na junta comercial, não está estampado ali, né?
Hoje a gente percebe que a maioria dos escândalos que envolvem empresas é muito fácil você descobrir, porque você vai na junta comercial, é um documento público, você vê o contrato social, você vê o CPF dali e ali você consegue destrinchar tudo. Uma sociedade anônima, o contrato social tem o seu CPF, mas ele fica registrado nos arquivos da empresa, ele não está na junta comercial. E por diversas vezes, a atividade dessas SAs, a famosa holding, ela pode ser distribuída, por exemplo, para uma empresa patrimonial, ela pode ser distribuída para uma empresa de participação e controladoria de outras empresas, e assim a gente começa a blindar o que quer que seja blindado. Na parte sucessória, é um instrumento fundamental. Por quê? Eu tive, em 2023, a perda do meu pai. Então, nós tivemos um inventário extrajudicial amigável, porém, de uma hora para outra, pode se tornar uma grande disputa financeira. Aqui em Manaus, a gente tem grandes exemplos disso, de conhecimento geral, por exemplo, o Porto de Chibatão. Certo. Né? A gente teve, a nível nacional, 2 exemplos de um mesmo local, de uma mesma origem. Silvio Santos se preparou para a parte sucessória. Já o Gugu Liberato nunca foi empresário, ele sempre foi um artista. Então, na hora que ele falece, ele deixa tudo em aberto. E quando eu falo em questão sucessória, você tem 4 coisas para fazer. Você pode não fazer nada, que é o inventário. Deixa o problema para quem estiver vivo. E aí depende de como você tem a relação com as pessoas, com os herdeiros. E normalmente o problema não está nos herdeiros, e sim nas pessoas que estão próximas, o famoso cônjuge. Você pode fazer doação em vida, que você tem o limite dessa doação e pode ser discutido na justiça. Você vai poder fazer um testamento, que também pode te gerar algum tipo de problema, não para você, mas para os herdeiros. Ou você pode procurar um especialista em planejamento sucessório, aonde ele vai utilizar ferramentas, como você mesmo faz no seu escritório, utiliza o medicamento certo para aquela situação certa, buscando principalmente uma transferência mais calma, mas principalmente evitando a mordida do teu maior sócio, que é o governo, que hoje em dia existe uma variação de 2% a 8%, dependendo do estado, mas com a reforma tributária vai aumentar bastante. E é complicado você... Às vezes a família não tem liquidez. Isso é importante. Primeiro você tem que blindar o seu patrimônio como um todo para evitar Sim. problemas maiores. Sim. E todos nós, ninguém está preparado, ninguém está esperando. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso, né? Mas vai falar uma outra coisa. Ninguém está pensando em morrer, né? E pode acontecer de repente. Se você não deixa preparado toda a sua sucessão patrimonial, você pode deixar para quem ficou vivo grande problema. Deixa uma herança, mas para desenrolar aquela herança, você pode ter alguns problemas além da parte tributária, a parte que você tem que ver cartório, pagar impostos, pagar uma série de... emoluentes cartoriais, taxas, impostos, advogados, mesmo que seja numa questão extrajudicial e assim por diante. E eu sempre consigo dividir a parte da sucessão e do parte do herdeiro. Herdeiro é aquele cara que vai ganhar aquele patrimônio e não vai saber o que vai fazer com aquilo. Como nós bem conversamos, eu venho de uma família médica, onde a minha irmã é médica. E eu fui para um lado completamente contrário. Apesar de que, junto com os meus sócios associados, a gente
conversou e falou, vamos nos portar como um plano de saúde empresarial, porque a empresa sim fica doente. E para esta reunião eu levei muitos dos teus ensinamentos. Eu falei, cara, a gente precisa ter os paliativos preventivos para que as pessoas não cheguem no que vai levar a UTI. Por exemplo, todo empresário hoje que não sabe dividir a sua vida pessoal da sua vida empresarial, ele pode ter um problema com um funcionário doméstico que vai gerar um problema na parte empresarial e vice-versa. Né? Hoje, eu me trato como uma empresa, não só na questão profissional, mas na questão pessoal. Como eu te falei, eu deixo minha filha no colégio, eu tenho um compromisso de ir à academia, fazer aqueles 45 minutos, que, se possível, da atividade de musculação. Eu sou egresso do La Salle, então a gente sempre fez esporte. Ou era natação, ou era luta. Início dos anos 20, ali, 2020, 2023, até 2023, a gente fez o tiro esportivo. Com a mudança do governo, a gente parou. E aí eu achei agora o golfe. Mas é se manter ativo e ligado aos pontos. É importante. Depois a gente conversar um pouco dessa parte mais tributária, parte legal, parte jurídica, digamos assim, que todos têm que se preparar e ter uma blindagem, uma sucessão patrimonial para a vida como um todo. Eu vou abordar agora um pouquinho aqui com o Vitor um pouco sobre saúde. Ele falou 2, 3 vezes do pai dele, doutor Rinaldo Amude, um cirurgião plástico que nos deixou aí há um tempo. E o teu pai, Vitor, eu lembro, ele na Ponta Negra, ele sempre pedalando, então... Viajou o mundo pedalando. Viajou o mundo pedalando, então já tinha essa mentalidade de tentar não apenas cuidar dos outros, mas também de cuidar da sua saúde. E deixou como uma referência para vocês, né, para os filhos, essa prática esportiva. Por algum motivo, em algum momento da vida, o Vitor ganhou peso, relaxou, se tornou, ele comentou que fez uma cirurgia bariátrica, estava obeso, precisou recorrer naquele momento a um tratamento invasivo que resolveu muitos problemas, aí um pré-diabetes, uma hipertensão. Eu estava todo errado. Uma bomba relógio. Uma bomba relógio. E aí isso é transformador, porque serviu como aquele empurrão inicial. Sim. E você começa a voltar a se cuidar, e aí começa a mudar os hábitos, dormir melhor, se hidratar, parar de ir para a noitada, beber menos. Não, a gente começa a ter uma série de atividades, mas é importantíssimo. É engraçado como a vida te apresenta as pessoas. Eu conheci a sua esposa, a doutora Larissa, na adolescência. E aí eu estava numa questão de posicionamento profissional. Tinha conhecido o meu barbeiro, o Matheus Matos, e aí ele mexeu toda na parte de barba, cabelo, e ele vivia falando, olha, você precisa fazer um botox, você precisa fazer isso, você precisa... E eu comecei a pesquisar as pessoas que realmente poderiam fazer isso. O que me levou à clínica de vocês e, por consequência, você apareceu para cuidar da outra parte, que não só estética, mas a parte de saúde mesmo. Eu digo assim, a parte metabólica, a parte metabólica. A parte laboratorial, e também entra um pouco da parte da saúde mental, da parte... O que a gente tinha conversado, eu me lembro bem dessa parte, porque o que acontece? Como todo ex-atleta, porque eu cheguei até os meus 15 anos, eu era atleta de natação, depois eu virei atleta de jiu-jitsu, cheguei a ser graduado pelo Cristiano Ribeiro, pelo Luiz Neto, né? Quando você para de praticar, porque a vida às vezes te requer isso e você cede a essa pressão, o certo é você não ceder a essa pressão, a sua alimentação
continua a mesma daquela de que você gastava horrores de caloria. Então você... E comer é gostoso demais. A gente era, assim... A origem da minha família do Amazonas é de Taquatiara. Então a gente gosta da comida regional. O amude... Meu pai é Mamed Amude, então a gente gosta da comida árabe, gosta daquela mesa bem servida. E assim uma coisa foi levando a outra. A cirurgia, eu cheguei a um sobrepeso muito preocupante, esteatose hepática, problemas cardíacos, que, assim, que o médico mesmo tomou um susto de eu não ter tido nada na época. Mas o principal é a cabeça, porque você inicialmente não se enxerga, você tem ainda aquela visão antiga de o corpo atlético e você começa a perceber o quê? Que você não consegue mais amarrar o sapato, você já não consegue mais ter as reações que a tua cabeça pede que você faça. E aí eu busquei na época o Vitor Dib. Ele decidiu que a gente ia fazer a bypass, que é a mais agressiva. Eu tive a perca de peso. E aí eu busquei um personal trainer. Eu não me tratei como um bariátrico, eu me tratei como um atleta. Então eu continuei com aquele ganho de... Não tive aquela cara de doente, eu fiquei realmente ganho de músculo, essas coisas todas. Como você mesmo falou, os níveis de testosterona hoje não são mais aqueles níveis antigos, são níveis que você mesmo pratica um pouco mais alto do que os que estão em literatura. Mas com o tempo, com os negócios, a gente foi deixando de lado e eu comecei a trocar os vícios. Eu não comia mais, mas eu comecei a ter uma frequência maior com álcool. Não que eu cheguei a ser alcoólatra, mas eu bebia todo final de semana, gostava de beber, o que eu conseguia comer eu comia e assim por diante. Em 2023 eu perdi meu pai e me vi com 135 quilos, foi quando eu procurei vocês e falei, não, cara, eu preciso... eu sei que eu não vou chegar àquele físico de 18 anos, mas eu preciso me tornar o mais... ativo possível. Por quê? Porque hoje eu tenho que tomar conta de uma filha de 21, de uma filha de 11, da minha esposa, da minha mãe. A gente volta a ter, e você me falou bastante sobre isso, é a questão de ir para cima do jogo. Você ter disposição de acordar todo santo dia e fazer o que tem que ser feito. Se tornar um hábito. Ninguém vai se tornar corredor, ninguém vai se tornar atleta, ninguém vai se tornar um leitor lendo já um livro por semana. Você começa lendo uma página por dia, fazendo uma caminhada de 5 minutos por dia. Você começa aos poucos, é gradativo, é um processo e é uma jornada. E aos poucos nós vamos superando cada etapa. E por isso que eu sempre falo, todo dia é 1% melhor. Mas, Vitor, é muito interessante porque nós temos, vamos falar assim, basicamente 2 tipos de fome. Aquela fome fisiológica, é que você come o necessário para o seu metabolismo funcionar e você ter seu dia a dia. Existe uma outra fome, que é a fome do prazer, a fome hedônica, que você transfere o prazer. Você falou, comer é gostoso, é muito bom. Então você perde a noção da quantidade necessária calórica e você está comendo, às vezes, alimentos supercalóricos e pouco nutritivos. Isso. Então você ganha muita caloria. Na sua maioria das vezes. Quando você come o ultraprocessado, fast food, a fritura, são alimentos gostosos que você sente prazer. E muitas vezes, Vitor, aquela ansiedade que você tem durante o dia, você fica pensando, quando eu chegar em casa, eu vou tomar aquela Coca-Cola gelada. Então você passa o dia projetando aquele prazer. Pô, chegar em casa vou comer aquele chocolate. Então é prazeroso. E voltando aqui um pouco para a obesidade é uma doença multissistêmica que até um tempo atrás não era considerado doença. Eles tratavam a obesidade como você come muito, você não... Desleixado. Mas não, hoje nós entendemos que a obesidade é uma doença, existe Código Internacional de Doença, e é uma doença
digamos assim, a pior doença hoje do momento é a obesidade, Sim. porque a parte metabólica, a parte inflamatória, ela predispõe a uma série de doenças. As doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares. É o infarto, é o AVC e as tromboses. E tem muita associação com o paciente obeso, sedentário e muito inflamado. Então, se nós não tratarmos a obesidade como sendo uma doença, e o paciente obeso, geralmente ele é muito ansioso. O que acontece? Ele troca aquela ansiedade, aquele vício da comida, quando ele faz uma cirurgia bariátrica, que ele não come mais, ele troca por uma outra. E geralmente tem estudos mostrando uma associação com o álcool. Então, muitos pacientes trocam aquela... Ele não consegue mais comer porque ele faz uma restrição, ele corta o estômago fica pequeno, ele não consegue mais comer. E ele troca por bebida. Então, e basicamente, Flávio, assim, eu posso falar por conhecimento de causa, lugar de fala, existe uma questão, principalmente naquela pessoa que não tem um histórico de obesidade, porque a gente conhece aquele cara que sempre foi gordinho, mas era ativo. Mas quando você pega, no meu caso, por exemplo, que fui atleta, né, ou a maioria ali que já teve algum tipo de atividade, que já teve ali um corpo mais magro, alguma coisa do gênero, desencadeia um problema de autoestima altíssimo. Porque hoje você percebe que as pessoas, e eu vejo muito isso na questão jurídica, operacional das empresas que eu trabalho, você não vê mais ninguém indo para o cinema. Todo mundo espera sair o filme no streaming. Você não vai mais a um restaurante fazer uma refeição com as pessoas que lhe agradam, com a sua esposa, com seus filhos. E mesmo assim, quando vão, eles estão o tempo todo aqui no telefone. A gente não tem mais aquela hora sagrada da alimentação. Você pede pelos aplicativos de refeição. Então, um dos poucos lugares que você ainda tem algum tipo de interação social é na academia. E o cara que está gordinho, o cara que está com sobrepeso, ele, na cabeça dele, ele acredita que ele vai ser rechaçado e, às vezes, na maioria das vezes, não é isso que acontece. As pessoas que ali estão dentro de uma academia ou então praticando algum esporte como o seu, de ser triatleta, a gente acaba trazendo aquela pessoa... Poxa, eu quando cheguei agora no golfe, imagina, eu entrei num grupo de pessoas que já estão jogando há um determinado tempo. Eu fiz algumas aulas com o professor Denilson no Country Club. Com 10 aulas, eles já estavam me chamando com a maior paciência do mundo. Bom, vamos. E ali eles começam. Faz isso. Vai melhorar dessa forma. Ei, vamos embora. E vamos conversando. Isso eu chamo de um acolhimento. É um acolhimento. E, na maioria das vezes, eu chamo também de ambiência. Quando você está num ambiente correto, com pessoas... corretas, você interage com essas pessoas de tal maneira que você é muito bem recebido, as pessoas lhe orientam, e você não tem que ter receio de ir para uma academia porque você está fora do peso, ou, poxa, pelo contrário, aquele é o ambiente correto, porque se você continuar indo para o bar, indo para a balada, a sua saúde vai continuar indo naquela direção. Então, eu até acredito que é salutar você ter um hobby, desde que não seja diário. Mas eu vou a um happy hour com os amigos num sábado, numa sexta, alguma coisa. Por exemplo, eu ando de moto, então uma vez por semana eu ando de moto com os meus amigos. Alguma coisa que a gente consiga socializar e sair do nosso mundo corporativo ou até mesmo familiar, daqueles problemas, aquela gritaria. A gente fala que todo homem tem o santuário, que é o banheiro, que é quando as pessoas param de gritar com você. E aí você consegue pensar em outras coisas.
Porque nós, como profissionais liberais, você como médico e eu como advogado, por diversas vezes você está na sua hora de lazer, mas você é chamado. Porque isso aqui, o celular e a rede social, te deram uma proximidade dos pacientes ou dos clientes que eles criam um certo tipo de intimidade que eles estão te mandando mensagem em horários inadequados. Ainda tem um outro problema, o imediatismo. Sim. Hoje, quando você se expõe, hoje nós estamos dispostos, Sim. intencionalmente, você quando vai para uma rede social, você quer divulgar o seu trabalho, quer divulgar o seu negócio. E, às vezes, você vai criar oportunidades e vai ter novos pacientes, novos clientes. Mas essa abertura na sua vida, essa exposição, também cria um imediatismo. O paciente manda uma mensagem, às vezes, um paciente não, algum cliente em potencial ou um paciente, lhe manda uma mensagem, às vezes, no Instagram, à noite, final de semana, ele quer uma resposta de imediato e você está o tempo inteiro ligado. Você precisa, eu falo assim, Vitor, nós precisamos desconectar para reconectar com pessoas. Nós estamos tão... Eu falo que o smartphone, ele é fundamental na nossa vida. Sim. Ele coloca o banco na palma da mão, ele coloca a sua agenda na sua mão, ele coloca uma máquina fotográfica na sua mão. Você está conectado 24 horas nas redes sociais, conversando, fazendo negócio, tirando dúvidas. Hoje, eu me dou esse prazer de, por exemplo, eu vou para a academia, o meu telefone fica no carro. Aí eu vejo todo mundo de fone de ouvido e celular na mão e eu estou ali treinando porque eu preciso ser o mais eficiente possível porque eu não tenho tanto tempo para estar ali. Quando eu estou no golfe, já é diferente. Eu deixo o telefone também no carro porque eu quero estar o mais conectado possível com aquelas pessoas que estão ao meu redor durante 4, 5 horas, que a gente, depois que eu vejo, aí tem diversas mensagens, aí eu vou escolher quais são as que eu vou responder primeiro e vou respondendo aos poucos o restante. Mas, sim, eu acredito que não só a obesidade, mas as doenças mentais estão aí. Eu tenho clientes meus que chegam desesperados no escritório porque estão em algum tipo de situação que eles se envolveram por puro desconhecimento e a gente tenta inicialmente acalmá-los. Eu ensino hoje na faculdade que o advogado peticionador, aquele que vai ouvir a sua causa e vai saber qual é a ação, vai peticionar, vai escrever, vai fazer e vai criar uma ação de mais de 15, 20 folhas e vai entrar na justiça, esse está morto. Esse está morto. Porque a inteligência artificial está aí para isso. Eu preciso conseguir ter uma hora, meia hora, uma hora de uma conversa com você para entender o seu problema e desta forma começar a pensar de forma não tão lógica que a lógica da inteligência artificial vai me entregar, para eu poder buscar as ferramentas que a gente vai conseguir utilizar. Esse assunto é muito legal. A inteligência artificial ela veio para resolver uma série de problemas, ela veio para facilitar a nossa vida. Sim. E cada vez mais surgem novas inteligências, cada vez mais inteligentes, que você consegue agregar valor ao seu trabalho, otimizar o seu tempo. Porém, eu costumo falar e costumo entender que ela não vai dar o lado, ela pode ter muita lógica no entendimento, sim, mas ela não tem o entendimento humano do olho no olho. Exatamente. Porque às vezes a dor do seu cliente, a dor do seu paciente está muito tecnicamente resolvida, mas a saúde como um todo, ela envolve aí, Vitor, 11 pilares. Sim. Não é só a saúde do corpo, tem a parte financeira, a parte mental, a parte do servir, a espiritualidade, o social é importante. Então, se você não desconectar um pouco desse nosso mundo do corre-corre, esse nosso mundo meio que maluco, e reconectar com pessoas, você tem uma parte social, que o social não é ir apenas para uma festa.
Você reunir com pessoas. Exatamente. Uma conversa, uma resenha. Congregar. Que você consegue mudar aquele assunto e às vezes, receber novas informações, assuntos totalmente fora da sua rotina. Você abre sua mente, você, digamos assim, faz o seu cérebro respirar de uma outra maneira, de dar mais energia e conhecimento e possibilidades. Eu não sei se... Eu tenho hoje, exatamente hoje, eu tenho o convívio com uma tia-avó minha. A minha avó mora no Rio de Janeiro, mas a irmã dela ela também não mora aqui, mas está passando uma temporada. É uma senhora de 90 anos. Ativa, mentalmente lúcida, a minha tia-avó Gracinha. E aí a gente vê a velocidade dela completamente diferente. Ela por ser diabética, você imagina, ela é uma pessoa diabética de 90 anos, então ela é pragmática. Ela acorda a determinado horário, ela vai rezar, depois ela vai tomar o café dela, chega a hora do lanche, ela lancha, daqui a pouco ela está almoçando no horário certo, ela tem os horários dela. Mas, principalmente, a gente percebe a necessidade de congregação com a família. Sim. Porque eu fui criado de um jeito, que eu acredito que tenha sido também o seu, que a gente tinha horário de almoçar, e se você não tivesse naquele horário, você não ia almoçar. E olha que os meus pais, assim como você e a sua esposa, são médicos. Então, na época não existia celular, mas era pelo telefone. Eles estavam ali ligando para a gente, já fez a tarefa, e não sei o quê, fulano de tal vai passar aí para te pegar, para tu ir para fazer o futebol, para fazer a natação. E hoje a gente tende... Por exemplo, eu tenho o prazer de levar a minha filha no colégio. Eu levo a minha filha no vôlei para ter um esporte na vida dela. E aí ela foi tentando outras coisas. Inicialmente ela queria fazer luta, eu botei, mas com a minha experiência de luta eu sabia que não ia para frente. Mas a gente foi tentando fazer. Ela é muito artística, então a gente tem essas possibilidades. Mas uma coisa que eu percebi e eu reclamei com a minha esposa. Eu falei, você já percebeu que a gente nunca almoça ou tem as refeições juntos? Está todo mundo no seu quarto, comendo a sua comida separado, comendo o que quer, vendo o que está querendo assistir. A televisão entrou em desuso, todo mundo só quer o celular. Seu smartphone, a sua tela pessoal, os seus fones de ouvido e a gente fica completamente alheio. Isso é importante. Nós precisamos, principalmente com as crianças, limitar o tempo de uso de tela, porque as crianças estão ficando cada vez mais tempo na tela, não querem mais brincar, não vão mais para a rua, jogar futebol, correr, pedalar. Então, é muito na tela, muita informação. Aquilo cria um vício, uma dependência, aquelas luzes e aquela tela, libera uma dopamina, você fica tão ligado na TV, Sim. no smartphone, no seriado, que você não interage mais. E, às vezes, isso está causando um problema tão grande que esses horários, essa rotina, ela é importante. Você colocar o filho na mesa, interagir com a família, todos sentados naquele mesmo horário. Eu já almocei mais cedo, chegou tarde. Ok, mas o hábito de sentar todo mundo na mesa, eu tenho feito isso em casa, Vitor. Já almocei, vem para a mesa. E tu sabias sem que telefone na mesa? Eu aprendi isso no teu escritório. Primeiro ponto, eu fui criado a que botar no prato tem que comer tudo. E aí eu ouvi com vocês, não é assim. Põe menos. E se encheu, tá bom. Deixa lá. Você não tem aquela obrigação, ninguém vai morrer de fome por você ter deixado. Mas, principalmente, sente sem nada. Converse com as pessoas que estão ao seu lado. Olhe no olho, né? Lá no nosso escritório a gente tem a copa e a gente senta ali para a gente poder conversar, brincar um pouco mais, ter aquela relação pessoal necessária, porque a gente realmente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa hoje em dia. Eu saio, meu dia começa às 4, termina às 10 da noite, começa às 4 da manhã e termina às 22, por conta hoje em dia da faculdade.
Então, os meus horários com as pessoas que eu amo, eu torno prazerosas e pontuais. E eu acho que isso é a maior riqueza que existe, eu acho que é essa, é você ser o dono do seu tempo. Isso. Você poder levar o seu filho na escola. Eu levei meus filhos para a escola hoje cedo. Então eu alterno com a Larissa. Um dia eu levo e ela pega. E no dia seguinte invertemos. Mas tem que ter essa participação. De você pegar, você poder participar do Dia dos Pais, Dia das Mães, ir nos jogos estudantis, você estar presente. Eu acho que essa é a maior riqueza que tem, você participar, ter tempo. A segunda riqueza que eu falo, Vitor, é você ter saúde, é você ter músculos, porque o músculo vai dar para você, quando nós chegarmos na melhor idade, quando nós nos tornarmos idosos, e a expectativa de vida ter aumentado cada vez mais, muito mais. Nós queremos chegar lá na frente, mas eu tenho que ter qualidade de vida, eu tenho que ter autonomia. Você poder dirigir seu carro, você poder subir uma escada, entrar e sair de um ambiente, você precisa ter liberdade e autonomia. Então, eu acho assim, tempo e músculo, saúde, é muito mais importante do que o começo da nossa conversa do patrimônio. O patrimônio é muito bom. O patrimônio que nos permite ter esses luxos, de ter liberdade, mas até que ponto? Qual é o limite para você falar, poxa... O que eu sempre falo é o seguinte, eu tive um desprazer de participar de um inventário de uma pessoa viva. Como assim? Não existe inventário de pessoa viva, não existe herança de pessoa viva. Porém, infelizmente, uma senhora com Alzheimer diagnosticada, ela perdeu as faculdades mentais. Certo. E os seus herdeiros não estavam brigando para a melhor qualidade de vida dela. Já estavam brigando pelos bens que ela poderia vir a deixar. Então eu tive que parar, ensiná-los, que eles, mesmo que todos fossem tutores, ou se fosse apenas um, eles deveriam prezar pela qualidade de vida dela. E a qualidade de vida dela está exatamente vinculada aos cuidados que ela vai ter. O meu pai era um cara extremamente ativo. Sempre foi faixa preta de judô, capoeirista. Nos últimos anos de vida dele, ciclista, como eu te falei, ele foi fazer passeios pelo mundo afora de bicicleta, gostava de pedalar por ali. Só que ele não se ligou no músculo. Então, o último ano de vida dele foi uma ladeira, onde ele, por falta de músculo, não tinha força na perna, caiu. Por falta de músculo, quando ele teve um problema intestinal, ele sucumbiu, e aí foi o que gerou a falência dele. Então, eu acho assim, a gente trabalha muito para construir um patrimônio, para poder usufruir desse patrimônio no final da nossa vida, e não é bem isso. E não é bem isso. Você tem que, sim, poder se dar ao luxo de fazer boas viagens, se dar ao luxo de realizar seus sonhos e os sonhos também das pessoas próximas a você. Mas, principalmente, poder usufruir de tudo que você está construindo. Eu acho que esse é o maior aprendizado, o maior ensinamento. É você viver o agora. Você tem que se planejar, tem que ter todo um planejamento como um todo, mas precisa viver o momento, criar memórias. E mais do que a guerra, Flávio, é quem está ao seu lado nas trincheiras. Você tem que saber distinguir e montar uma equipe multidisciplinar, seja na sua própria empresa, ou seja nas assessorias que você está tendo, porque senão você vai ter pessoas que estão, entre aspas, trabalhando para você, você está pagando, você está tendo um custo e não um investimento, que não te geram o conforto de poder exercer o que você gosta de exercer. Eu gosto de
fazer tal atividade. Eu tenho que ter o prazer de fazer aquela atividade porque eu sei que eu estou resguardado aqui atrás. Certo. Hoje, as pessoas atuam de má fé. Você vê golpes e golpes sendo dados via rede social, via e-mail, WhatsApp, clonagem de WhatsApp, e aí você está naquela correria do seu dia a dia e recebe uma mensagem muito próxima de uma conversa que você tem com pessoas que realmente fazem parte da sua vida. Eu preciso de tantos reais para pagar uma conta, e você está ali, não vai te fazer falta, e você... Só que eu já percebi, por exemplo, eu tive uma cliente que teve um golpe de 30 mil reais. Numa tentativa de urgência de apagar um incêndio. E aí a gente tem que entrar em ação na proteção patrimonial, atuando contra o sistema bancário. Tirou o sono dela, tirou a saúde dela. Ela teve que buscar medicamentos para conseguir dormir, para tirar a ansiedade durante o dia. E aí a gente começa a entrar em áreas, eu falei, olha, procura um psicólogo, procura tal, a gente vai resolver. Você tem que entender que não é rápido. É como eu te procurar. Eu tenho que entender que eu demorei anos para engordar, eu não vou emagrecer da noite para o dia. Como tudo na vida, nada é de imediato. Você precisa ter procurar alguém que entenda do assunto, algum técnico. Tem que procurar alguém para lhe ajudar na parte mental, para lhe dar um suporte, para você entender que aquilo aconteceu. E esse processo todo de recuperação, de emagrecimento, de parte legal, seja qual for a área, é um processo, nada é rápido. Processo, é lento, e você tem que ter paciência e entender que aquilo tudo é temporário. Todo problema, Vitor, ele é temporário. Todo problema vai ter solução. E às vezes, eu vou um pouquinho além. Nós achamos que nós somos imprescindíveis em tudo, e às vezes não. Às vezes, se você não está presente, a coisa vai acontecer você estando ou não. Talvez não aconteça da maneira como você gostaria que acontecesse, como você planejou, mas às vezes você pode sair de cena, que as coisas vão acontecer. E deixar as pessoas que vão ajudar realmente. Que vão ajudar realmente. Às vezes as coisas acontecem, você tem que sair do furacão e deixar as pessoas fazerem por você. Não é que você vai fingir que não está vendo, é simplesmente confiar. Não, exatamente. Como todo. O que eu sempre falo é o seguinte, é muito melhor você ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra. Sim. E, principalmente, você tem que buscar pessoas capacitadas. Às vezes são pessoas que não são do seu meio, você nunca ouviu falar, mas às vezes são. Elas estão ali próximas. E você tem que dar a oportunidade para elas te auxiliarem. Às vezes, aquele problema grande, gigantesco que você está vendo, aquela onda que vai te afogar, é uma marola. E o cara vai só te dar um caldo. Ele vai te afundar, tu vai passar por debaixo da onda e vai ver que não era aquilo tudo. A grande verdade é que hoje a vida está muito mais rápida, muito mais acelerada. E se você não tiver uma equipe, como a gente estava conversando, de um bom médico, um bom advogado, um bom contador e um padre para se confessar de vez em quando, é essencial, você não sobrevive. Porque você tem que cuidar do seu espírito, tem que cuidar da sua cabeça, tem que cuidar do seu físico e tem que cuidar da sua parte financeira, porque nós não somos uma coisa só, nós somos um conjunto de coisas que, felizmente, somos a mola da economia brasileira. Político nenhum consegue fazer política, leis, se nós, empresários, não movimentarmos a economia. Eu costumo falar que a ordem é Deus, saúde, família e trabalho. Sim. Porque sem Deus, realmente não é nada. Se você não tiver sua saúde em dia, seja ela uma saúde mental, uma saúde física, uma saúde financeira, como um todo, você surta, você não está bem, e sem saúde você não consegue trabalhar. Se você não tiver sua família para ser sua base,
Então, não tem nada mais importante que a nossa família. Você Exatamente. Proteger a sua família, você honrar a sua família como um todo. E o trabalho não menos importante, mas o trabalho ele seria uma consequência disso tudo funcionando bem. Porque se isso aqui não estiver funcionando bem, sua parte espiritual, a sua saúde, a sua família tiver uma confusão, você não vai render no seu trabalho. E não adianta vou querer se dedicar cada vez mais ao trabalho, como sendo, vou fugir daquele problema, vou ficar mais tempo fora de casa para eu trabalhar mais, porque às vezes o problema não é isso, às vezes é a sua falta, a sua presença em casa que está causando esse problema. Então, é complexo, todos nós temos que trabalhar, faz parte do nosso dia a dia, mas eu acho que o grande desafio realmente é esse, Vitor, você ter um discernimento de saber limitar, controlar e poder ter os prazeres, criar memórias, no nosso caso, com os filhos, com a esposa, com os familiares. Você tem que socializar, é importante isso para a sua saúde como um todo. Muito. Então, eu acho que é o grande desafio. Quando tu falas do golfe, na minha cabeça o golfe, que é um esporte que o Vitor tem praticado, e aqui em Manaus tem um clube de golfe. Tem um country club, sim. Que é um esporte que todo mundo pensa que é algo elitizado. Eu fico imaginando, você ficar 4 horas fazendo São 9 quilômetros. Você caminhando. Tanta cara, você conversa com a pessoa e você está interagindo com a principalmente natureza. O meu amigo Dr. Flávio Fayad, que você conhece também, ele fala assim, o golfe machuca o ego. Por quê? Porque às vezes você está num jogo perfeito, mas uma tacada mal dada estraga. E nós temos, quase todos os que começam no golfe, a gente imagina aquele taco grande, que é o drive, que você vai dar aquela pancada na bola e ela vai embora. E o divertido, você ver a bola indo, tomando distância, mas não é isso que vai ganhar o jogo, é a tua estratégia. Às vezes é um jogo curto, porque é um jogo que é feito de quanto menos tacadas você dá para chegar no buraco, ou seja, ser eficaz. E na maioria das vezes não é assim, como na vida. Então, ele se torna prazeroso. Eu imagino, por exemplo, como eu vejo você e outros amigos meus que são triatletas ou são do ciclismo, acordando 5 horas da manhã e pedalando em grupo e aquela resenha e conversando. É isso que é confortável. Eu tinha bronquite asmática, então eu fiz natação obrigatoriamente até os meus 15 anos. Por diversas vezes eu passei horas e horas e horas contando azulejos. E é um negócio que você tem que... Eu falo que natação e corrida, você tem que estar muito bem psicologicamente, porque você pensa. Eu vi o psicólogo do Comitê Olímpico Brasileiro há muito tempo atrás falando isso, que todo atleta precisa de um suporte, um apoio psicológico. Sim. Todos. Às vezes ele fica... não conseguiu uma marca, uma meta, está desanimado para treinar, então todo atleta precisa de um suporte. E ele falou que o triatleta é o que menos precisa no entendimento dele, na experiência de vida dele, e fala justamente isso, porque o triatleta, ele nada, quando você nada, você não conversa com ninguém, é você... E você? Você, papai do céu, que você fica pensando tanta coisa, às vezes rezando, e às vezes você tem tantos problemas que você faz uma autorreflexão, uma autorresponsabilidade, e você consegue a resposta. Quando você vai pedalar, por mais que esteja em um pelotão, você comece conversando, chega um momento, Vitor, que não tem como conversar, porque quando a gente aumenta a velocidade... Ou pedala... Um descuido, se um cai todo mundo. Então, não dá para conversar. Uhum. Você pode até fazer uma conversinha, mas chega um momento que não dá. E quando você vai correr longas distâncias, por mais que você vá com um parceiro ali... Chega o momento que cada um tem o seu ritmo, a sua rede, e vai ficando, vai se separando, e você fica só não. Você está sempre com Deus. Mas você tem momentos de autorreflexão, O meu sócio, Eduardo Bessa, ano passado ele virou maratonista. Ele chegou, a gente conversando, fazendo aquelas prospecções do que seria o nosso ano.
Ele falou, cara, eu vou ler um livro por mês e eu quero fazer uma maratona. Aí começou a buscar, falou com o Dicica, que é um amigo dele próximo, falou com outras pessoas corredoras, e assim foi com o Neto, e assim, e aí foi conversando. Ele foi para a Maratona do Rio, e aí ele fez uma loucura. Ele não tinha conseguido se inscrever para a maratona, se eu não me engano, da Disney. E aí ele falou, rapaz, eu vou fazer o desafio do Pateta. Aí ele correu 5 km num dia, 10 km no outro dia, 21 no outro dia, 42 no outro dia. Eu falei, irmão, que maluquice é essa? Ele falou, bicho, eu entrei numa vibração diferente e consegui completar. Ele fala isso, ele fala, cara, hoje em dia, para mim, é mais que uma atividade física. É o meu tempo comigo mesmo. A sua terapia. Eu consigo conversar e solucionar problemas meus e pessoais e até profissionais ali. Porque, realmente, às vezes a gente está na nossa mesa. Eu até falei para ele que eu ia comprar uma pista pequena para ficar treinando tacada de golfe. Aí ele falou, que horas que a gente senta na nossa mesa e fica o dia inteiro trabalhando, peticionando, vendo contrato e não sei o que, e só levanta para ir no banheiro. E eu falei, realmente. Por exemplo, hoje eu sei que eu não tenho mais tempo de ir para academia, a não ser que seja de manhã cedo. E eu coloquei na minha cabeça que eu preciso ir fazer essa atividade, porque é uma coisa que me agrada, fazer força. Hoje em dia não tenho mais aquela força que eu tinha dos seus 18 anos, mas com os auxílios médicos a gente recupera bastante. O golfe, para mim, hoje entrou mais como uma atividade lúdica, uma questão de hobby. Encontrei grandes amigos, e aí eu vou citar Timóteo, Marcos Xavier, Cristiano Paiva, Rodrigo Saran, Flávio Fayad, que me adotaram. Percebi uma questão de humildade, aonde você vê que lá nós temos os caddies, que são aquelas pessoas que carregam a tua bolsa, são exímios jogadores. Os caras pegam aquela bola e fazem coisas que tu não imagina, com uma facilidade tremenda, e você vê, cara, eu comprei o melhor taco e eu não consigo fazer a mesma coisa que esse cara que está fazendo com a cabo de vassoura ele faz. E te dá uma sensação de humildade, realmente. Você percebe que não é você ter o melhor equipamento, não é você ter a disposição de dinheiro a qualquer coisa, é simplesmente ter a disposição de praticar por mais tempo. Como eu li no livro, o longo prazo sempre vence. É verdade. A longo prazo sempre vence. Essa rotina é importante. Vitor, eu falo assim, quando você acorda 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas, quando você acorda na madrugada, as coisas acontecem. Sim. Quando você acorda esse horário, não tem ninguém acordado em casa, você consegue repensar na sua vida, dar uma revisada, você consegue ter um momento de reflexão. Quando você não chega atrasado em lugar nenhum, porque quem chega atrasado é quem acorda às 7, que tem um compromisso às 7h30. Quando você acorda 4h30, 5 horas, você faz atividade física, você já ganhou o dia. Porque se você deixar para o final do dia, quando eu chegar em casa, não vai. Você não vai, porque não vai. Você cansa durante o dia. Aí você começa botando problemas. E aí, não, e chega em casa, entrou em casa, tirou a roupa, você jogou na cama, esquece, você não vai. Então, quando você faz digamos assim, na madrugada, você já ganhou o dia, já está com o treino pago, você já conseguiu organizar o seu dia como um todo, não vai chegar atrasado aos seus compromissos, porque se você está acordando antes, você está fazendo tudo antes. Você tem aquele silêncio da sua casa, você consegue ler um livro. Eu tento fazer uma rotina, nem que eu leia 10, 15 minutinhos, mais ou menos o que eu faço. Uma leitura. Você pegar ali o seu dia, fez atividade física, conversou com o Papai do Céu, agradeceu, leu algum assunto que você lhe traga conhecimento, eu acho que isso é legal. Você acordar seus filhos. Sim. E depois o dia já começou para todo mundo e o seu começou antes, você já está na frente já. Já fez antes. Vitor, o nosso tempo é
é curto. Mas é sempre um prazer a gente conversar. Eu queria deixar aqui como uma última pergunta. Que conselho o Vitor daria para quem está começando a empreender, um conselho? E também, Vitor, o espaço está aberto. Hoje tudo é rede social, hoje tudo. Me divulga aí as tuas redes sociais, como é que está o escritório. A rede social pessoal, que por diversas vezes a minha se confunde a pessoal com a profissional, é Amude Victor. A do escritório, onde você vai encontrar tanto dicas minhas quanto dos meus sócios, é Amude Bessa, que é o nome do escritório. O escritório está ali no São Jorge, praticamente na frente do Lanche do Castelo, né? Então, para quem conhece o Lanche do Castelo, ou para quem passa ali pelo São Jorge, diariamente, vindo da Ponta Negra, a gente está posicionado ali naquela rotatóriazinha. É um escritório full service, ou seja, nós temos 10 advogados dentro do escritório, atuando em diversas áreas, mas sempre com foco no profissional liberal, no empresário e também nos políticos. A gente atua muito forte na parte de direito eleitoral, porque a gente entende que tudo é uma simbiose. A grande verdade para mim hoje é que sempre é tempo de consertar. Eu falo que a vida é uma colheita. Na verdade, é um campo que você vai preparar, você vai semear e você vai colher o que você plantou. Você pode plantar ou colher da forma que você quiser, mas é o que você plantou, o que você vai colher. Eu falo assim, antigamente tinha muito jambeiro, né? Ali no La Salle, então, era cercado de jambo. Você pode ir colher o jambo do jeito que você está. Ou você pode ir com uma sacola e colher o máximo de jambos que você consegue. Você buscar a assessoria correta, que tende a vislumbrar as oportunidades que você está deixando sobre a mesa, é fundamental. Porque, às vezes, um médico, ele aprendeu a cuidar do paciente, mas ele não entendeu que ele deve ser um empresário. E esta é a grande diferença de quem é um profissional autônomo, que, se parar de produzir, ele sucumbe profissionalmente, e do profissional empresário, que ele pode se dar ao luxo de parar por um tempo, porque a atividade econômica continua se manter. A engrenagem não para, você pode... A engrenagem não para. Fora, você já organizou todo... Voltando àquele artigo 966 do Código Civil, que é atividade organizada de produção de bens ou produtos e serviços voltando à remuneração, ou seja, ao lucro. Se você atua de forma autônoma, depende exclusivamente de você. E uma vez que eu conversei contigo, tu falaste muito bem isso. Eu falei, cara, tu falaste, eu vislumbrei que eu estou ficando sem tempo para os outros, porque depende exclusivamente de mim. E a gente hoje entende que se a gente criar um organismo vivo, que ele vai te gerar algum tipo de segurança, que você possa se dar ao luxo de ter tempo para você mesmo, é excepcional. O escritório hoje, ele tem este foco. O meu foco é proteção patrimonial, mas nós temos um advogado especialista em trabalhista, nós temos outros advogados. Meu sócio, por exemplo, ele é especialista em direito civil e eleitoral. Então, a gente consegue abraçar e fazer uma equipe multidisciplinar para cuidar do problema do nosso cliente, né? Nunca é tarde. Quanto mais cedo começar, melhor. Mas, às vezes, o que já começou lá atrás, o direito te dá uma chave retroativa de 5 anos que a gente pode buscar o direito que você deixou.
É isso, pessoal. Foi muito bacana a conversa com o Vitor. Conversamos sobre saúde como um todo, saúde financeira, saúde patrimonial, saúde familiar, sucessão patrimonial. Então, muito interessante o assunto. Eu espero que todos tenham gostado do assunto e convido todos a nos seguir nas redes sociais e aguardo todos vocês no nosso próximo episódio.